Nem os filhos de Theo vão se safar dos planos macabros dele em Vai na Fé. O bandido chegará a ponto de envenenar bebidas nos copos de Rafa e Jennifer para se vingar de uma traição cometida pelos dois. Os irmãos vão se aproximar do pai para tentar arrancar provas dos crimes dele, mas o crápula descobrirá a verdade e se revoltará na novela das 7 da Globo. Os dois tomarão a medida arriscada depois que o vilão for inocentado no processo por abuso sexual. Eles perceberão que a única chance de mandar o empresário para a cadeia seria fazê-lo ser condenado por contrabando, afinal, ele já está respondendo a um processo sobre isso, assim como Orfeu. O problema será encontrar provas de que Theo estava diretamente envolvido no crime. O namorado de Kate tomará a iniciativa. Ele engolirá o orgulho e se aproximará do pai, principalmente depois de Clara viajar para São Paulo. Em determinado momento, o rapaz voltará a morar com o Theo. Jennifer se juntará a eles logo na sequência, para desespero e confusão de Sol. Pai e filhos conviverão tranquilamente a princípio, e Theo realmente achará que os jovens começaram a amá-lo. Um dia, porém, ele ouvirá uma conversa dos dois e descobrirá que tudo se trata de um plano. O empresário manterá a postura e se fingirá de sonso até ter uma oportunidade para atacar. Ele ainda tratará os filhos com carinho excessivo, assustando-os. Certa noite, o maldoso levará Jennifer e Rafa para jantar fora. O comportamento dele causará estranhamento, e os irmãos só esperarão o pai virar as costas para fofocarem. Eu ainda não engoli esse Theo cheio de amor pelos filhos. Ele está armando alguma coisa, dirá o personagem de Caio Manhente. Mas aqui ele não vai fazer nada. Lugar público, cheio de gente influente. Amanhã, quando Theo for trabalhar, a gente vai embora daquele apartamento, responderá a Jennifer. Mal saberão eles que o cínico já estará agindo. Em vez de se dirigir ao banheiro, Theo se apoiará no balcão da cozinha e pingará um líquido misterioso na salada que será servida aos filhos. Os jovens sairão do restaurante tranquilos, mas vão piorar no decorrer da madrugada. Eles acordarão passando muito mal e sentindo fortes dores. Theo os levará ao hospital, onde eles serão internados e medicados. O novo advogado de Theo se mostra rapidamente a alma gêmea do bandido, compartilhando do mesmo perfil tóxico e abusivo do vilão. Theo já estava sendo muito bem representado por Lumiar em Vai na Fé, mas a defesa do bandido fica ainda mais implacável nos próximos capítulos, quando Ricardo assume integralmente os casos. Frio, calculista e, acima de tudo, tão corrompido quanto seu cliente, o feroz advogado está prestes a mostrar aos espectadores da novela das 7 que é o par perfeito de Theo, sobretudo após ameaçar Vanessa com um vídeo criminoso. O plano de Ricardo é simples e cruel na medida certa, afinal ele basicamente convoca Vanessa para uma conversa sobre o caso, mas aproveita a ocasião para gravar um vídeo do bate-papo. Até aí, tudo bem, pois ele poderia utilizar o material apenas para análise interna, mas é claro que ele não vai se resumir a isso. Pouco antes, Ben perde um importante debate diante do juiz. Sanguinário, o advogado cria uma edição forjada da entrevista para comprometer o depoimento de Vanessa. Quando a versão mentirosa fica pronta, ele se encontra novamente com a vítima de Theo e mostra o conteúdo com um sorriso debochado no rosto, como quem diz, é melhor você aceitar tudo o que eu disser. Theo e Ricardo formam, infelizmente, uma dupla indestrutível nesta fase da novela das 7. Não à toa, o vilão conseguirá escapar ileso do processo judicial, gerando um sentimento profundamente amargo em um período de grande torcida pela vitória do bem. Assim como na vida real, a impunidade ficará escancarada em Vai na Fé. Jennifer vai perder a cabeça com Theo em Vai na Fé. Revoltada com a absolvição do pai biológico no processo do estupro de Janaína, ela invadirá um restaurante chique onde ele estará comemorando sua vitória e partirá para cima do ricaço. Theo ameaçará processar a filha, que o chamará de maníaco sexual. Como vocês conseguem comer caviar e beber champanhe sabendo que tem um abusador de mulheres entre vocês? Gritará a Jennifer. O escândalo acontecerá no capítulo da novela das 7 da Globo previsto para ir ao ar em 12 de julho. A personagem de Bela Campos não aceitará o veredito do juiz e decidirá fazer justiça com as próprias mãos. Ela descobrirá que Theo está comemorando a decisão em um restaurante fino e invadirá o local fazendo um tremendo barraco. Você pode tomar o vinho mais caro que tem que vai continuar sendo um sujeito imundo. Um abusador de mulheres, gritará. Um segurança ameaçará expulsar a jovem de lá e Theo não deixará, dizendo que a filha está um pouco nervosa.
Não me chama de filha, seu maníaco sexual. Theo não gostará do xingamento e perguntará a Ricardo se ele pode processar a filha por calúnia. Hoje não houve justiça. Pelo contrário. Foi o dia mais injusto que eu já vivi, dirá ela. O bandido debochará, é revoltante. Eu pago uma fortuna de mensalidade pro Icais e a minha filha, que estuda direito, sai por aí dizendo que a justiça é injusta. Irritado, Theo ligará para Sol enquanto Jennifer continuará o seu discurso. Ele, como um branco asqueroso, só abusava de mulheres pretas. Porque ele se acha superior. É esse homem que tá aqui, comendo lagosta. O vilão estenderá o telefone para a dançarina falar com a filha, mas ela se recusará a atender. Diz pra ela que eu já tô indo. Disse tudo o que eu tinha para dizer, falará Jenny, que sairá andando. Ah, que pena, acabou o showzinho. Nem deu tempo de você ver, falará ele, cínico, a Sol. Jennifer levará a sério o plano de se aproximar de Theo para desmascarar os crimes dele em Vai na Fé. Além de começar a trabalhar na empresa do vilão, a estudante de direito se sacrificará e pedirá para morar com o pai biológico. Eu meio que briguei com todo mundo, explicará a jovem na novela das 7 da Globo. No folhetim de Rosane Schwartzman, a universitária armará um plano ousado com Rafa. Ela decidirá fingir uma trégua com o executivo para procurar provas dos contrabandos da empresa e mandar o crápula para a cadeia, já que o canalha terá sido inocentado no caso de estupro de vulnerável. Só que Sol e Ben não gostarão nem um pouco de ver a moça se arriscando dessa forma. Eles terão várias discussões, e Jennifer perceberá mais uma oportunidade de enganar o pai biológico. A evangélica procurará o empresário no apartamento em que ele estará morando com Rafa. Eu meio que briguei com todo mundo. Com a minha mãe, com o Ben. Posso ficar aqui, pedirá a amiga de Kate, cheia de segundas intenções. Theo desconfiará e perguntará o motivo da briga. Se você não quer que eu fique aqui, eu arranjo outro lugar, retrucará a garota. Não é isso. Eu só quero saber o que aconteceu, afirmará o cínico. A minha mãe é teimosa e o Benjamin é igual. Eles acham que são os únicos certos do mundo, que ninguém pode pensar diferente, disparará a estudante, que convencerá o personagem de Emílio Dantas. Jennifer ainda passará a trabalhar com o vilão, que aproveitará a proximidade para aterrorizar Sol. Theo começará a perseguir a filha de Marlene, e deixará claro que pode machucar a universitária. É tão simples, se separa do Benjamin e nada acontece com a Jennifer, ameaçará o abusador. Clara compreende o lado de Sol e planeja formar uma nova parceria com a cantora. A guerra para colocar Theo atrás das grades já gerou uma quantidade absurda de confusões, mas esse quadro pessimista está prestes a mudar. Após tantas brigas e intrigas criadas ao longo da trama, Sol e Clara finalmente irão se aproximar durante os próximos capítulos de Vai na Fé. Clara passou muito tempo sem entender o abuso que sofria dentro da relação com Theo, algo que foi resolvido quando ela resolveu expulsar o canalha de casa. No entanto, sua relação com Sol também não era das melhores, o que causava um certo estranhamento entre as duas ao longo da trama. Os próximos capítulos da novela das 7 irão mostrar Clara finalmente entendendo o lado de Sol na história, percebendo o abuso sofrido pela cantora há 20 anos, principalmente após ser chamada para depor contra o ex-marido no tribunal, mostrando que se arrepende pela forma como a tratou. Essa nova parceria ainda poderá trazer frutos positivos para as duas no futuro da trama escrita por Rosane Schwartzman. Infelizmente, o depoimento de Clara não sairá do jeito que ela espera, já que o juiz a expulsará da audiência após um escândalo, dispensando-a do caso contra Theo, algo que poderá beneficiar o bandido, já que a mãe de Rafa seria uma testemunha fundamental para colocá-lo atrás das grades. Clara vai se dar conta de que cometeu uma burrada inacreditável ao confiar em Theo em Vai na Fé. A Dondoca ficará desesperada ao descobrir que o ex-marido foi absolvido no processo de estupro de Janaína e tremerá de pavor com a possibilidade de ele se vingar dela. Agora, ele tem mais certeza que pode fazer o que quer sem ser punido, afirmará. A cena está prevista para ir ao ar no dia 13. A ex-modelo receberá a notícia da absolvição e correrá para contar a Rafa e Kate. O quê? Aquele bandido vai ficar solto, vai se surpreender a filha de Bruna. É uma decisão em primeira instância, tentará explicar Clara. Kate, cheia de raiva, interromperá a sogra.
Se esse juiz acha que o Theo é inocente depois de tudo que a gente falou, um outro vai achar também. Que ódio! Isso é muito injusto. Em seguida, mais calmos, todos estarão na sala tomando um café quando Kate a abraçará de surpresa. Também deve estar doendo muito para você, dirá a jovem. Clara olhará a Nora com atenção. Como eu pude acreditar nele e não em você? Tava na cara quem era o vilão dessa história, lamentará a mãe de Rafa se dando conta da burrada que fez ao duvidar de Kate. Inacreditável. O mal que o Theo fez para tantas mulheres e vai continuar impune, falará Helena. Ele vai se vingar de mim por eu ter ido depor contra ele, temerá Clara. Theo dará mais uma demonstração de seu comportamento doentio ao invadir a casa de Lumiar. O comportamento de Theo já trouxe problemas para diversos personagens de Vai na Fé, mas as consequências chegarão muito em breve. Sol e Ben irão flagrar o bandido invadindo a casa de Lumiar durante os próximos capítulos da novela das 7. Não é de agora que Theo toma atitudes que são problemáticas até mesmo para ele, se rendendo aos seus impulsos. O canalha ainda irá ultrapassar os limites ao se aproveitar da ausência de Lumiar para invadir a sua casa, mostrando que não se importa com mais nada além das próprias ambições. Acontece que o momento da invasão irá coincidir com a chegada de Sol e Ben na casa de Lumiar para resolver alguns assuntos importantes. O flagra será chocante para ambas as partes, mas Theo ainda conseguirá inventar uma desculpa para se safar dessa situação complicada, já que não possui mais nenhum relacionamento com a advogada. Apesar de Theo parecer encrencado com a justiça, as coisas não sairão da forma como os heróis da trama planejam, já que o canalha conseguirá se safar da prisão sem nenhum tipo de punição graças à defesa impecável de Ricardo. A frustração de Sol será imensa, mas ainda haverá esperança para que o bandido sofra com as consequências dos seus crimes ao longo dos anos. Nos próximos capítulos de Vai na Fé, para o desespero das vítimas e dos espectadores, a decisão do juiz será favorável a Theo. Há tempos, os amantes de teledramaturgia não ficavam tão perplexos com a realidade caótica de um vilão, mas Emílio Dantas mergulhou de cabeça na complexidade de Theo para apresentar um personagem inteiramente baseado na vida fora da tela. Os próximos capítulos de Vai na Fé mostrarão o canalha saindo vitorioso do processo judicial encabeçado por Ben. O doloroso retrato da sociedade é um toque genial e, ao mesmo tempo, perturbador, afinal é exatamente o que milhões de vítimas de abuso enfrentam em suas rotinas. Sol vai ter que se contentar com mais um episódio lamentável, mas ainda terá um pingo de esperança em torno da carreira musical. O problema? Theo também vai tentar arruinar isso. Com o auxílio peculiar de Erika, que utiliza a internet para ampliar a rede de difamação contra Sol, e de seu novo advogado, Ricardo, Theo manipula completamente a decisão do juiz e consegue contar com a sorte em momentos importantíssimos. A exemplo de quando Clara simplesmente surta após um confronto com Helena e é dispensada do caso pelo juiz, sem prestar depoimento. O toque final para garantir a vitória de Theo será a participação de Neide como testemunho. Ela não terá pena de acabar com a reputação de Sol e também aproveita algumas brechas deixadas propositalmente por Ricardo para rasgar elogios à índole de Theo, apontado como um suposto pai amoroso em busca de redenção. O juiz acredita na baboseira e deixa todos com cara de derrota após anunciar seu veredicto. Enquanto um grande time se esforça para obter justiça contra Theo dentro dos limites da lei, Kate tenta se vingar do canalha com um plano absurdo. A impulsividade de uma jovem indignada pode simbolizar um desastre generalizado nos próximos capítulos de Vai na Fé. Depois de um longo período sem grandes ações efetivas contra Theo, Kate até dá sinais de lógica ao afirmar que pretende se vingar, mas ela decide pular o caminho da legalidade e combina com Rafa um dos piores planos já vistos em todo o folhetim. Em breve, a jovem convence o namorado a forjar o próprio sequestro, na esperança de extorquir um bom dinheiro do cafajeste. Sem pensar nos fatores mais óbvios, Kate ignora o fato de que Theo pode formar um time com bandidos declarados e policiais corruptos para averiguar a situação do filho, e não vai levar muito tempo para a ideia do sequestro virar contra sua criadora. Rafa se empolga para ajudar a parceira, principalmente porque os dois terão acabado de reatar o namoro e estarão com um exagerado senso de segurança, talvez na pior hora possível. Sem dificuldades, Theo conseguirá localizar o paradeiro de Rafa após o suposto sequestro. E os policiais à paisana convocados para a busca não têm pena de agir com violência, motivo pelo qual um outro personagem pode sofrer graves consequências.
Hugo se oferece para ficar no apoio durante a execução do falso sequestro, mas ele não consegue agir com rapidez para escapar dos agentes bancados por Theo. O resultado pode ser catastrófico, com direito a uma internação de emergência capaz de colocar o desenhista entre a vida e a morte. Nos próximos capítulos de Vai na Fé, Erika sai completamente do eixo ao unir forças com Theo. A sorte ao redor de Theo precisa ser estudada urgentemente em Vai na Fé, afinal o canalha sempre consegue uma nova chance diante do juiz e parece cada vez mais longe de uma condenação, mesmo com os esforços tortuosos de suas vítimas durante os depoimentos. Nos próximos capítulos, Theo unirá forças com ninguém menos que Erika, cujo caráter já era dúvida desde a primeira aparição na trama de Rosanne Schwartzman. Quem paga o preço é Sol. Determinada a seguir adiante com o plano de investir na música, Sol se divide entre a necessidade de se dedicar à carreira solo e o andamento do processo judicial fomentado por Ben e Jennifer. No meio do furacão, Erika acredita fielmente que pode tirar proveito da situação ao manchar a jornada de Sol. Juntos, Theo e Erika vão transformar a vida da protagonista em um verdadeiro inferno, com direito a um batalhão de haters convocado para invadir uma aula show. Em seguida, durante uma live de Sol para conversar com fãs, Erika aparece para disparar duras ofensas contra a rival. Em algumas ocasiões, Theo e Erika se divertem com a repercussão da carreira de Sol, e em outras cenas, ambos se entregam ao calor do momento com carícias cada vez mais sérias. Será que a fofoqueira também vai seguir os passos de Lumiar e assistir de camarote a máscara do bandido caindo? Vamos esperar para ver.